Olá a todos, hoje vamos mergulhar num assunto muito interessante, que é a questão da lealdade acima da verdade. Nós vamos tentar passar para vocês um pouquinho sobre os atalhos mentais, tá? Vamos explorar por que a mentira política é tão poderosa e entender que isso não é apenas uma falha de caráter, não somente, mas um fenômeno enraizado na estrutura do nosso cérebro, principalmente. Eu gostaria de comentar com vocês que, com certeza, esse foi o capítulo e o vídeo mais complexo que eu desenvolvi. Porque ele envolve uma série de informações que não são do senso comum, ok? Então vamos tentar aí passar um pouquinho para vocês. Portanto, contrário ao que sugere a inteligência racional, nossa capacidade de aceitar uma mentira não é uma falha moral ou intelectual, mas principalmente é um processo biológico complexo vinculado aos mecanismos mais profundos do funcionamento cerebral. O cérebro humano opera através de estruturas primitivas de sobrevivência, que frequentemente sobrepõem-se à capacidade crítica de análise. Quando nos deparamos com informações que se alinham com nossas crenças pré-existentes ou que atendem a necessidades psicológicas imediatas, nossos circuitos neurais tendem a aceitá-las sem a devida verificação lógica, né? O fact-checker. Um fenômeno conhecido como viés de confirmação. A gente fica sempre procurando coisas para confirmar. Ou seja, se eu sou de esquerda, eu só quero ver conteúdo de esquerda. Se eu sou de direita, eu só quero ver conteúdo de direita. Entendem? Isso é um fenômeno que chama-se viés de confirmação. A autoenganação, portanto, não representa uma falha de raciocínio, mas uma estratégia cognitiva integrada à própria biologia do pensamento. Combater este fenômeno requer autocompreensão cognitiva, ou seja, a capacidade de reconhecer nossos próprios mecanismos de negação e distorção mental. Isso implica desenvolver uma metacognição robusta, pensar sobre como pensamos, que nos permita identificar quando estamos caindo vítimas de processos automáticos do cérebro. E para piorar, somos biologicamente programados para concordar com nossa tribo. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, tá? Bom, antes de falar de política, vamos falar de comportamento. Nós temos 3 pilares aqui. A superstição, né, como a dança da chuva, onde um acerto vale por 1000 erros. A generalização, achar que o universo tem intenção. E o reforço social. Portanto, se todos dançam para chover, você dança também para não ser expulso, concordam? É assim que os mitos políticos nascem. E para lidar com tanta informação, usamos atalhos, as chamadas heurísticas. Nós temos a heurística da disponibilidade, aquela que nos faz acreditar no que lembramos facilmente. Então, se você vê um vídeo, aquele vídeo viral, várias e várias e várias e várias vezes, o que vai acontecer? Você passa a lembrá-lo com facilidade e associa com um determinado conteúdo. E nós temos uma outra heurística que a gente chama da fluência, que diz que se algo é fácil de entender, portanto, parece ser verdadeiro. A complexidade é inimiga da viralização. Aqui entra o perigo da repetição. Plataformas digitais, elas trabalham com loop, ou seja, o tempo todo, né, jogando conteúdos para que você assista. Mesmo mentiras absurdas, como fraude nas urnas, se tornam familiares após milhares de repetições. E para o cérebro, familiaridade é quase indissociável de verdade. Eu vou mostrar uma frase para vocês que é de João César de Castro Rocha, que resume bem isso. Acreditar na mentira é um ato de lealdade. Quando você mostra os fatos para um fanático, ele não vê dados, ele não vê evidência, ele não quer saber da ciência, ele só vê que aquilo é um ataque à identidade dele. Por isso, a correção factual muitas vezes falha. Não adianta você ficar falando, olha, aquilo ali é mentira. Aí vem um órgão e fala, olha, é mentira. Isso muitas vezes não adianta absolutamente nada. Né? A forma de enfrentar, ela é um conjunto de ações que nós vamos poder ver. Agora nós vamos falar sobre o sequestro da razão. Daniel Kahneman, um pesquisador muito conhecido, ele ilustra que o nosso cérebro tem 2 ritmos. A mentira política opera no ritmo relâmpago, que a gente chama, que está localizado no sistema límbico, que ele chama de sistema 1. Esse sistema 1 usa o medo, a raiva e o nojo. Quando sentimos essas emoções fortes, compartilhamos o conteúdo antes mesmo que o nosso córtex racional consiga analisar se é verdade. Compartilhamos porque sentimos, não porque pensamos.
que eu gostaria de afirmar aqui isso? Que além desse cérebro rápido, né, que é o sistema 1, nós temos um sistema 2. Só que esse sistema 1, ele age na maior parte do tempo. Então, o nosso cérebro prefere operar no modo preguiçoso. Chama de economia da atenção. Né? Segue o princípio da economia cognitiva, escolhendo atalhos simples em vez de análises complexas. Nesse sistema 1, poupar energia é prioridade. Narrativas rápidas e emocionais parecem mais atraentes do que explicações detalhadas. Nosso instinto tribal valoriza a coesão do grupo, acima da precisão dos fatos. E muitas vezes reagimos com o coração antes de envolver a razão. Ao entender que a pós-verdade, ou seja, aquela mentira repetida muitas e muitas e muitas vezes, se apoia justamente nessas tendências econômicas, a tal economia da atenção, a gente percebe que tendências tribais e emocionais passam a ganhar clareza para criar estratégias de comunicação mais responsáveis e para vigiar nós mesmos quando estamos apenas confirmando impulsos em vez de realmente pensar. E aí que vem a questão da lealdade da tribo. Por quê? Porque nós temos medo da exclusão. Então, por que é tão difícil discordar do seu grupo político? Que dói, gente. Literalmente. Estudos mostram que a rejeição social ativa as mesmas áreas do cérebro que a dor física. O medo do ostracismo mantém a coesão da tribo acima da verdade. Vejam o slogan: Deus, Pátria, Família. Ele não é aleatório. Ele é uma engenharia moral. Deus ativa a pureza, a santidade. A pátria ativa a lealdade tribal. E a família ativa a autoridade, a hierarquia. É um pacote completo para sequestrar as fundações morais do cérebro e tornar a adesão indiscutível. Vimos isso, por exemplo, com o debate sobre o ICMS. Um assunto tributário complexo foi reduzido a nós contra os ladrões. Quem tentava explicar a composição do preço era taxado de traidor. A simplificação transformou um debate técnico em uma guerra moral. Além desse caso, eu poderia mostrar outro caso, tá? Que é o caso do pânico do Pix, que foi um vídeo viralizado aí mais de 5 milhões de vezes, que foi um vídeo do deputado Nicolas Ferreira, sentado num fundo preto, sentado numa cadeira, em que ele começou uma narrativa totalmente falsa sobre a taxação do Pix. E por que funcionou? Ativou o medo de perda financeira, porque ele começou a falar dos pequenos comerciantes que poderiam ser vigiados, aquele negócio todo, e explorou a repetição em câmeras de ecos digitais. O que eu quero que vocês prestem atenção que essa história do Pix, ela foi toda desenhada para quê? Controlar as transferências e identificar transferências fora do comum. Ou seja, combate ao crime organizado. Engraçado que esse vídeo, gastaram 700 mil reais para impulsioná-lo. Estranho, né? Alguém se preocupar tanto com um assunto financeiro que na realidade tinha uma finalidade muito específica. Continuando. Então, como que a gente pode reagir a tudo isso? Confronto direto muitas vezes não funciona, gente. A gente precisa de uma ética da responsabilidade. Valide o sentimento da pessoa. Portanto, pode dizer, eu sei que você está bravo, mas faça perguntas que estimulem o sistema 2 a pensar. Será que essa é a única solução? É preciso furar a bolha com empatia, não com fatos frios. Mas por experiência eu também digo que isso é um pouco utópico. Muitas vezes, ou uma boa parte das vezes, não funciona. Mas a gente tem que ter um início, enfrentar esse problema. Então, chegamos ao final deste vídeo. Agradeço a todos, né? Espero que tenham gostado. E já os convido para assistir ao próximo vídeo, A Tecnologia da Irrealidade. Ferramentas de construção de mundos paralelos. Que é o capítulo 4 desta série. Se gostou, por favor, inscreva-se e deixe seu like para que este vídeo possa alcançar um número maior de pessoas. Abraços e muito obrigado.